Bom, vamos à palestra. Falando agora sobre soluções práticas para estar ativo e competitivo em 40 e 80 metros. O PY November Bravo, o Felipe, parceiro de longa data, é que recentemente vem apresentando bastante soluções e está bastante estudioso na área de recepção e bandas baixas. Eu não tenho muito o que falar dele, assim como não tenho que falar com o Atilano, ele deve ter mais ou menos a tua idade, né? Acredito eu, nivela, né? Ele é um pouco mais velho. Então, eu acho que aqui todos conhecem também o Felipe YNB. Felipe é o mentor aí da rede de beacons reverso, um dos mentores. É um exemplo para todos nós, um trabalho que é feito vamos dizer assim, da sua casa, consegue ter tanta profundidade no mundo radioamadorístico e notoriedade. Ele é dono também do site The X-Watch e parceiro nosso aqui na PR1T. E normalmente é o homem das gambiarras. Ele consegue lixar tudo quanto é relé durante o contest. Normalmente deu algum problema, aliás, normalmente ele arruma algum problema para lixar. Com certeza, a Gambiarra Station, PR1T, está muito bem representada e vai falar agora das nossas soluções para small gardeners. PYNB, a palavra toda sua. Oi, pessoal, boa tarde. O objetivo dessa palestra é assim, mostrar para o pessoal que dá para fazer soluções, principalmente com baixo custo, para ficar ativo nas bandas baixas. Tá? Eu vou começar dando alguns conceitos que são bons para toda a sua vida de radioamadorismo, para sua vida técnica, e que vão ajudar a entender o que eu estou falando. É tudo muito simples, não é nada muito elaborado. Vamos lá. Os conceitos básicos que eu vou falar é ciclo solar, o que é o tal do decibel, relação sinal-ruído e o que é um diagrama de radiação. O ciclo solar foi um padrão que descobriram através da análise e observação do Sol. Desde Galileu, antigamente já observavam, mas Galileu começou a fazer isso periodicamente. Até que ele ficou cego praticamente com isso, fazendo isso. E eles começaram a observar que tem uma... Você não vai cair, não? Tem um padrão de cerca de 11 anos entre o pico de maior incidência de manchas na superfície solar e a depressão nessa atividade onde quase nada acontece no Sol. Tá? O que quer dizer alta atividade de manchas solares? Que você vai ter boa propagação, principalmente nas frequências mais altas de HF. 14 MHz para cima e também 6 metros. Tá? Você vai ter sinais muito fortes. Muitas vezes a gente vê o pessoal falando, eu usei aquela antena de latinha em 10 metros, falei com a China. Pô, a antena funciona. Não, a antena não funciona. A propagação está muito boa. Tem gente que, acoplei um bombril. Funciona? Não, não funciona. É muito ruim, mas a propagação estava tão boa que chegou forte, funcionou. Onde estamos? A gente acabou de passar por uma alta de um ciclo atípico, que não foi muito grande, e ele teve dois picos, que são essa linha azul aqui. Tá? Como a gente está observando o Sol, nós humanos estamos observando o Sol há pouco tempo, 500 anos talvez, e o Sol tem, sei lá, trilhões de anos, não é nada. É uma fração muito pequena de todo esse tempo. Então a gente descobriu um padrão, mas esse padrão pode estar inserido dentro de outro padrão e a gente não sabe para onde exatamente vai. Tem correntes que falam que vai ter uma mínima de alguns anos sem atividade solar. Aí já tem outra corrente matemática de cientistas que dizem que vai ser um ciclo outro ciclo vai ser forte. E no final das contas é igual a previsão do tempo. Primeiro eles dizem que vai chover, aí no meio da cena, quarta-feira, falam que vai fazer sol no fim de semana, aí o tempo vira, não, vai chover de novo. Então, é mais ou menos por aí que funciona a previsão de como o Sol vai se comportar. Mas o que a gente pode inferir daí é que a gente já está descendo a ladeira. Então,
quem ainda não investiu em um bom sistema irradiante para 10 metros, eu acho que agora não é a hora. Você vai botar a antena, a propagação vai piorar, daqui a 2, 3 anos vai ficar muito ruim. E todo mundo lembra como é que estava em 2008, 2009, que você não falava com ninguém em 10 metros. A gente entrava no conteste, dava um fiapinho de abertura, se fazia meia dúzia de contatos, quando fazia. E pode ser muito decepcionante, principalmente se você for investir, botar antena e tal, para 10, 15 metros, vai ser chato. O que acontece com a baixa do ciclo? A propagação nas bandas altas vai cair e a propagação nas bandas mais baixas fica mais ou menos estável. Naturalmente, os operadores que ficavam nas bandas altas, eles não vão ficar lá querendo fazer DX, vão ter que mudar de banda. Começam a descer, tem mais gente fazendo 20 metros, mais gente fazendo 40 principalmente, e também respinga isso em 80 e 160, menos por dificuldade de limitação de espaço para botar antena, potência e tal. Mas 40 metros, que é uma banda intermediária, fica muito cheio. O próximo conceito é o decibel. Eu não sei se o termo exatamente pode ser considerado um conceito. Tá? Eu não tenho formação técnica, então me desculpem se isso for um deslize, mas foi uma maneira que inventaram para comparar grandes medidas. Tá? Essa medida pode ser muito grande, como a potência que está saindo do seu rádio. Vamos supor que você está transmitindo com 1 kW. E isso vai chegar lá na Europa, uma fração, sei lá, 100 dB, 1 kW, quase 100 dB abaixo. Ou seja, se você for comparar em volts, a diferença entre esses dois valores é muito grande. Então, eles traduziram isso em decibel para você conseguir comparar isso. Isso você compara níveis de sinal dentro da própria estação. O que acontece? Você usa isso para calcular o que você tem de diferença entre o que sai do seu transmissor para o que chega na ponta da alimentação da antena. Tá? O Billy falou na palestra dele sobre perda em VHF. Perda dos conectores. Às vezes a gente acha muito legal. Pô, vou botar um watímetro, tá, legal, não sei o quê. Acende, pisca. Aquilo ali tem perda de inserção. Então, tá perdendo um cabelinho ali. Aí você bota um watímetro, porra, tem que ter um acoplador para botar na foto do QRZ. Watímetro, acoplador e tal. Aí mais um pouquinho. O que aqui que acontece? Chave de antena, linear. É uma regra que eu demorei um pouco para aprender, mas dB não aceita desaforo. Tá? Você soma ali, no final das contas você vai ter, somando do que está na saída do seu transmissor até a ponta da antena, você tem lá 2.8, 3 dB, ou seja, perdeu coisa pra caramba. Você bota aquele adaptador chinês, que tem folga, esquenta. Você vai perder. E você usa o decibel para mensurar todas essas coisas, tá? Alguns exemplos. Quando uma regra prática, a regra da dobra dos 3 dB. Se você está com 100 watts, pulou para 200, você dobrou 3 dB. Somou 3 dB, dobrou a potência. De 100 watts para 1 kW, são 10 vezes, 10 dB. E aí tá. É um negócio que demora um pouco, mas a gente tem que aprender a pensar em dB, porque vai facilitar tudo. E o ganho ou perda da antena é medido em dB. Se você tem uma antena com ganho de 3 dB, a sua potência efetiva irradiada está sendo dobrada, em relação se ela fosse uma antena sem ganho. Sim. Sim, sim. Eu pensei em botar a fórmula, mas... Está dobrando. Uhum. Uhum. Ele é engenheiro calculista, né? Uhum. Isso. Isso. Isso aí.
Eu estou simplificando, eu ia botar a fórmula e tal, mas como eu não sou bom de matemática, eu não vou saber explicar. A escala de potência está linear e a escala de dB não é linear. Isso. Essa escala é uma escala da publicação da Enrad. É uma publicação muito legal que eles explicam para um livro para ensinando a eliminar interferências de estação. Eles ensinam a escolher filtro passa-banda para a estação de conteste, fazer os stubs. E eu tenho isso aí impresso, colado na parede do shack, que toda hora, putz, vou lá e dou uma olhada nisso aí. Aham. Uhum. Vamos manter simples. Tá. Um outro conceito é a relação sinal-ruído. E você vai ver na literatura americana, em língua inglesa, chamam de SNR. É o quanto que o sinal que você está interessado ele sobressai acima do ruído. Qual que é a diferença entre o seu ruído médio e o pico do sinal? Como se traduz isso? Quanto maior a relação sinal-ruído, com mais conforto você vai estar ouvindo ou a outra pessoa vai estar te ouvindo. Tá? Mais um conceito é entender que uma antena não é uma coisa esotérica que gera sinal igualmente em todas as direções. A antena tem um lóbulo. Quando a gente vê nos livros mais antigos, né, vê uma fatia, né, uma seção de um lóbulo. E o que a gente tem que entender é que isso é uma coisa tridimensional. Às vezes também demora a cair a ficha. Deixa eu só conseguir dar play. Tá. E isso é uma representação tridimensional daquela seção que a gente viu no outro slide. Tá? Tem uma forma no espaço. Isso é outro conceito interessante. Às vezes as pessoas falam, a antena tal é muito boa. Depende, você tem que entender se o diagrama de radiação, o lóbulo dela vai casar com a sua necessidade ou não. A gente vê isso em VHF, um cara bota uma antena de 5/8, adora, aí o outro bota e fala que é um lixo. Aí o outro bota outro tipo de antena, é muito boa, não é muito ruim, e os caras se matam, um chama outro de mentiroso, brigam. Tá. Quais são as opções mais comuns que a gente tem para trabalhar nessas nessas frequências mais baixas? Tá? Seria um dipolo encurtado, um dipolo configurado em V invertido, uma antena vertical, mais de uma antena vertical em fase. Quando você tem 4, tem a famosa Foursquare. Uma IAG encurtada, que é feita de dipolos encurtados, e uma IAG full size, tamanho padrão, né, que a gente chama, sem nenhum artifício para encurtar, sem carga linear, sem bobina, nenhuma coisa do tipo. O dipolo. Se a sua intenção é fazer DX, o dipolo não é uma antena boa para isso. Porque ela tem um ângulo de radiação muito alto. Tá? Isso é um print do livro do AN4N, onde ele analisa os dipolos. Ele dá um exemplo ali, o primeiro lóbulo aqui é um dipolo a 1/4 de onda do chão. Por exemplo, para 80 metros é 20 metros de altura. Não é fácil botar um dipolo, não é trivial botar um dipolo para 80 a 20 metros de altura. E ele fica com um tiro muito alto para DX. Fica inapropriado. Poxa, você bota meia onda, começa a ficar legal, mas quem que vai arrumar 40 metros de suporte para botar um dipolo, um de um lado e um do outro? Começa a ficar caro, aí você vai ter que botar 2 torres para amarrar um dipolo? Peraí, não. Que investimento é esse, né? Como é que você está investindo? Agora, se você quer fazer contatos locais, tipo concurso local,
é uma boa opção. É melhor do que você investir numa antena muito alta, não sei o quê, para fazer o contato a curtíssima distância. Espera só um segundo. Tá, ok. A IAG encurtada. A gente tem a vantagem aqui que a gente tem um excelente fabricante, que é o Pedro, PP5A, que faz uma antena baseada na 42CD, né, a original da Cushcraft, que eu acho que é a melhor opção custo-benefício que a gente tem. Só tem um porém, você não pode botar ela, você até pode botar ela a 6 metros de altura num mastro de 2 polegadas, mas ela vai ficar muito próxima do solo, vai atirar para cima, o lóbulo vai perder um pouco da característica. A antena de 2 elementos já não tem um lóbulo muito bem definido, ela vai ficar menos definido ainda e não vai render, não vai ter o resultado esperado. O ideal é começar a botar ela com 20 metros de altura. Se for num terreno em declive, começa a ficar bem legal com 20 metros. É o que a gente usa lá na PR1T, a gente usou durante muitos anos, era... Fábio está aí? Não, né? Quantos metros que ficava? 26. Não. Hã? Não, mais. Não, eram uns 18 metros, 18 a 20 metros de altura que ficava a antena. Funcionava muito bem. Mas o terreno era em aclive. E... Oi? Ajuda. Ajuda na direção do... Se o declive estiver na direção que eu quero falar, se eu quiser falar com você, eu tiver um declive nessa direção, ele ajuda. Tem um efeito chamado de ground gain e tem uma... como é que se diz? Uma coisa... praticamente uma coisa geométrica, que os sinais vão se refletindo e acabam somando. Acaba que o teu ângulo efetivo começa a baixar e começa a concentrar. A diferença é muito grande entre você ter uma IAG num terreno plano e com o morro a seu favor. Do mesmo jeito que se o morro estiver contra, Deus me livre, é impossível. Você está nadando contra a corrente. E é na direção que te interessa ou não? Oi? Quando abre para o Pacífico, você vai levar muita vantagem. Eu tenho o contrário, eu tenho o terreno subindo para os Estados Unidos e para oeste. A gente sofre lá. Agora, essa antena o custo-benefício dela é muito bom, mas você precisa de uma torre, que não é barata, de uma altura razoável, e você vai precisar de um rotor. E não é um mínimo rotor que você pode botar nela, é um RAM 4. Se botar um rotor menor, corre o risco de sair moendo tudo. Outra opção é IAG full size, mas é um pesadelo, porque é muito grande, a inércia dela, todas as tensões mecânicas que o eixo vai sofrer são muito grandes. É difícil você botar a vara de alumínio que não emborque. E você precisa de um rotor muito grande. Você precisa do mastro reforçado. Você não vai ter isso no mercado, você vai ter que fazer. Parece que o PV8AD fez uma, né? Para 40. Mas ele fez tudo, fez torre. Acho que só não fez o cabo coaxial. Mas fica muito complexo, é muito trabalho. Para 80 metros também dá para fazer, tem uns russos que fazem. De vez em quando aparece um russo maluco que faz um troço desse. E o pessoal lá da Arcala. Tem o 7 Japão 4 Alfa Alfa Lima que ele fez uma, para vocês terem a ideia. O boom dela é uma torre. Não é, acho que não é algo que a gente vai, vou fazer um negócio desse assim, não. O buraco é mais embaixo, né? Uma antena de 40 eu já acho assim, é uma empreitada, fazer uma full size para 40. Isso aí para mim é loucura total. E isso aí acho que ultrapassa a loucura, né? Então uns 12 dB além da loucura isso aí. Não, e a altura do conjunto tem 100 metros. Caiu, isso aí tinha um sistema para direcionar a antena de acordo com o vento para sofrer menos força e caiu. Eles acham que foi o sistema que parou de funcionar, bateu com gelo acumulado na estrutura, bateu o vento, ela
Eles chamam de corkscrew, ela enroscou e caiu, torceu e caiu. Agora vamos para a prática. O que é a melhor relação custo-benefício para estar ativo nessas bandas? Antena vertical. É uma antena muito simples de fazer. Tem muito espaço para você usar a criatividade, reciclar material. Ela naturalmente tem um bom ângulo de radiação. Não vai ocupar muito espaço no seu terreno, porque a antena em si, se você não contar os radiais, é só a pegada aqui. Vamos supor um quadradinho desse aqui no chão. Você vai precisar botar radiais que você consegue acomodar. Se você tiver um terreno, você bota dando a volta na casa, tem um lugar que tem um muro, você faz subindo o muro e tal. O ideal seria fazer os radiais igual um asterisco no chão e tal, mas dá para fazer assim soluções alternativas, para não falar gambiarra. E você só tem que botar na quina do terreno, beleza, bota radial para o lado que der. Não vamos fazer assim que qualquer dificuldade vai impedir que a gente monte a antena. Um ponto fraco dela é a recepção ruidosa. Se você estiver num lugar que já tenha um pouco de ruído, vai ser mais difícil, você vai ter dificuldade. Mas você pode fazer uma outra anteninha para recepção, você monta um quadro que vai ter vão trabalhar uma complementando a outra. Você vai usar um quadro para receber, que vai receber muito melhor do que ela que vai transmitir muito melhor do que um dipolo, por exemplo. Tá, um estudo de caso, o Rolf, PYRO. Ele estava entediado, porque estava sem propagação em 6 metros, ele resolveu fazer uma vertical de vara de pescar de fibra de vidro para 40. Ele com 100 watts, acho que em aproximadamente 2 meses ele fez 100 países em 40 metros. Eu acho que só CW, que ele não faz muita fonia. Aí começou a ficar difícil, aí ele pegou o linear e adaptou o linear dele, que é um linear caseiro, para 40, de 6 metros para 40. Aí ele rapidinho chegou em 200. Sim. Sim, isso vai acontecer. Vai acontecer, mas o fato é que na vertical, o Rolf usava só a vertical, mas ele tem muito ruído lá. Aí chegou um certo momento, ele fez uma antena de quadro horizontal para recepção. Então ele tinha um ruído de S9, esse ruído, vamos supor, que caiu para S5. Então tem um monte de gente que estava literalmente enterrada no ruído, que aumentou o sinal ruído dele. Não diria que é um problema isso, é um fato que você vai ter antenas distintas, você vai escutar com uma antena coisas que não escuta com a outra, mas você vai melhorar a sua relação sinal-ruído. Sim, mas normalmente às vezes a gente sofre, por exemplo, você está com 100 watts, outro cara lá está com quilowatts, dependendo do ruído do cara, você também não vai chegar. Também acontece. Qual que seria a antena vertical ideal? Seria você ter um quarto de onda, um elemento de um quarto de onda, do chão para cima. Para 40 metros é razoavelmente fácil de fazer, 10 metros para cima. Para 80 já começa a ficar complicado, para 160 muito complicado. Você tem a opção de carregar a sua antena. São os artifícios que você diminui a altura dela e você compensa isso com carga. Pode botar a carga de topo, um disquinho, mecanicamente é um pouco complicado de fazer. Pode fazer um T, pode fazer esse T tipo um V invertido. Pode botar a bobina na base. Você pode botar ela assimétrica ali, como se fosse um L invertido, e pode botar um L invertido embicado para baixo. Tá? Tem muita gente que faz isso, principalmente para 80 e 160. O cara bota uma torre de alumínio simples, que não é muito cara, e puxa um fio para compensar.
A minha vertical de 160 é uma escadinha e chega lá em cima eu tenho a carga de topo em V invertido. Pode não ser o ideal, o melhor do mundo, mas é o que eu consegui fazer e de vez em quando me escutam. Vamos para o improviso. Tá? Mais um exemplo do livro do LM4N. Você já tem 2 árvores, podem ser 2 torres. Bota uma seção de fio vertical, completa com a carga de topo e faz chegar em... Isso aí vai acertando o comprimento, a altura, ou o comprimento da... Vai acertando a altura da seção vertical ou o comprimento da carga de topo até isso chegar próximo de 50 ohms, ressonar próximo da frequência que te interessa. Uma outra solução bem improvisada. Essa da esquerda eu botei porque é de um operador de 160 metros conhecido, 9M2AX, o Ross. Esse cara trabalha o mundo inteiro e a antena dele é presa na beira do prédio, um fio para baixo, os radiais ao contrário, é uma quase vertical de cabeça para baixo. Você imagina que está uma vertical que o vento bateu, ela capotou. E ele fala com o mundo inteiro. Da Malásia, ele. E ali uma outra variação, imagina a antena dele que não tivesse capotado. Às vezes a gente fica imaginando, pô, eu estou no prédio, pô, tem uma caixa d'água, mas eu vou botar antena, não vou botar antena, vou fazer, não vou fazer. A gente fica pensando e, cara, não vai dar para botar uma vertical do jeito que tem que ser, mas dá para fazer. Um negócio desse já é muito mais perto da gente, mais perto da nossa realidade, fazer uma solução dessa, assim, que parece uma gambiarra, né? Mas funciona, você vai falar. A gente tem um amigo que mora num prédio bem alto aqui no Rio e um dipolo em cima do prédio. A gente faz DX, ele, pô, não estou ouvindo nada, não estou ouvindo nada. Eu falei, pois é, você está com dipolo. O teu ângulo está alto, não sei o quê, tem ruído. Olha a cabeça dura, eu já falei para ele fazer um troço assim, ele, não tá, não posso. Uma outra solução, se você já tem uma torre com uma antena em cima, você pode usar o conjunto inteiro como uma antena. O único detalhe é que os cabos têm que sair todo pelo pé da torre. Os cabos da antena, que já existe cabo de rotor, o cabo da IAG que está lá em cima, sai tudo pelo chão. E você acha esse ponto ali onde vai ter que ser alimentado e bota os radiais. É uma antena que funciona. Oi? Na verdade, esse exemplo aí tem um acoplador para acoplar os radiais e tem como se fosse para neutralizar ali fazer alta impedância para a terra. É como se fosse um stub aquilo ali para ter a impedância alta do sinal que desce ali do ponto de alimentação para baixo. Estudo de caso lá da PR1T. A gente tinha uma estrutura montada, que era a gente ainda tem essa estrutura, que é uma torre de 20 metros de altura. E essa torre foi remontada a partir de 3 outras torres de raças diferentes. Se você vê os módulos, cada módulo é de um fabricante. E o resultado disso é que quando você olha ela da base para o teto, ela está subindo em espiral, ela sobe toda torta fazendo curva. E lá em cima eu tinha um mastro. Ainda tenho esse mastro com 4,5 metros para fora e eu fiz uma gôndola que era para pendurar uma delta loop na frente e fazer um refletor atrás para 80 metros. Usei muito tempo a delta loop. Essa antena eu via muito bem. A gente montou a delta loop, montou o refletor por um tempo, mas a gente teve dificuldade de acertar a relação frente-costas e principalmente medir, comparar se o ganho frontal dela estava batendo ou não. Numa dessas indas e vindas, mexe, tal, puxa a cordinha de nylon, a cordinha arrebentou. Eu falei, eu não vou subir esse troço até lá no topo, depois ela dobra comigo lá em cima, não vai ser nem um pouco agradável. Não, tem que subir, abaixar tudo.
Aí quando você olha de cima para baixo, você vê ela toda torta. Aí, complicado. Aí eu fiquei pensando, pô, eu preciso ter 80 metros, eu não vou ficar sem. De vez em quando dá vontade de fazer 80 metros. De vez em quando aparece uma estação nova, tal, um país novo. Aí são 3 metros para um lado e 6 metros para o outro, 9 metros. Fui folhear o livro do N4N e me deparei com essa imagem aí ele explicando essa solução que teve um radioamador americano, que acho que foi um dos primeiros caras a fazer isso aí e publicar e tal. Pô, vou fazer isso. Aí fiquei assim um mês pensando, vou, não vou, vai funcionar, não vai dar um maior trabalho. Até que falei, pô, vou tentar, se eu não tentar não vou saber se esse troço funciona ou não. Eu parti modelei mais ou menos isso no NEC, no EasyNEC, o mais aproximado que eu consegui. Montei a torre, os 4 radiais, o mastro, a gôndola lá em cima. E o programa disse, ó, você consegue, aí eu fui variando, achei um ponto que a ressonância estava próxima de 50, disse que tinha um lóbulo de radiação razoável. Por conta desses radiais, ele entortava, tinha uma deformação para o lado dos radiais, que é mais ou menos aquilo que quem já foi PX e... Eu nunca fui, né? Me falaram isso. Antena em L, que você vira a ponta do L e você vai ouvir melhor. Foi o que confirmou o EasyNEC. Tem uma deformação para o lado. E casou para o lado, eu botei esses radiais virados para a Europa. E montei, eu subi na torre com a cadeirinha e com o MFJ na mão. Aí eu peguei uma ponta de multímetro e liguei o terra do MFJ nos radiais e a ponta de multímetro eu fui rabiscando a torre. Eu fui subindo até que eu achei 50 ohms ali. E eu em cima da torre estava medindo tudo junto. Aí eu prendi ali, botei um choque para evitar que voltasse radiofrequência de modo comum para dentro do shack. E a gente começou a usar. Funcionou. Quantos contatos que a gente fez no WE, Fábio? 60? Passou? Vamos botar que a gente fez mais de 60 contatos no WE-CW com essa antena. Isso era uma torre que já está com o pé na cova. Já está na hora de ir para o ferro velho. Então, foi uma solução assim, eu fiquei muito feliz que eu consegui montar de maneira simples principalmente da maneira como eu montei, eu não consegui tirar foto para botar os detalhes da montagem, mas tem uma gambiarra completa, mas funcionou. E deu um pouco de alegria para a gente, principalmente nessa operação aí do WAE. Tá? Eu acho que é uma opção válida e tem por exemplo, você partir para uma vertical tem várias vantagens do ângulo baixo e tal. Um outro estudo de caso aqui. O Marcelo, para YMT, onde que ele está? Está ali no fundo. Ele montou uma vertical para 40 há pouco tempo. E a gente conversando, a gente tem um grupo no WhatsApp, ele falou o relato que... Só um segundo, Fábio, apagou aqui. Já 10, tá. Ele falou um relato, pô, a vertical tá legal, mas não tá muito... Tô achando que não tá fazendo muita vantagem na ver invertido. Eu falei, pô, como é que tá o teu setup? Aí ele me explicou que ele botou na laje, tem um teto de zinco que ele usou como plano terra para vertical. Eu falei, pô, isso é maravilhoso. E tinha uma V invertido próximo. Aí eu falei, pô, você está com cara de estar com interação. Ele me mandou mais ou menos as medidas, as distâncias, e eu botei no NEC. Esse programa é o 4NEC 2. Como é que estavam as duas antenas.
O que está aparecendo ali em vermelho, não sei se dá para enxergar bem, é a distribuição de corrente nas duas antenas. Quem está sendo excitada é a vertical. E quando você está com o sinal excitado na vertical, ele está acoplando na V invertido. O que acontece? As duas antenas viram uma coisa só. Para a gente, claramente são duas antenas, mas para a RF é uma coisa só. Ela sai de uma, opa, isso aqui está ressonando. Está uns 4 metros. Está bem próximo. O que acontece? O lóbulo de radiação da vertical é esse negócio que parece uma rosquinha, um biscoito Globo. E o lóbulo do V invertido é esse feijãozinho torto ali. O que acontece quando eles se encontram? Vira isso. E é o que bateu mais ou menos com o relato do Marcelo, que não... Acabou que juntou os dois, deu um pouquinho de ganho em determinada direção. Mas não é o que ele esperava. Eu falei com ele, você vai ter que dessintonizar esse dipolo para que a RF pare de ressonar ali. Eu gosto do termo detonar, porque parece detonar, né? Vamos detonar o dipolo aí. E a solução é razoavelmente simples, mas é um pouco chata de implementar mecanicamente, é botar 2 relés ali na alimentação, que o que você tinha, uma antena de meia onda, vai ser 2 pedaços de fio com 1/4 de onda. Ele vai criar um problema para 20 metros, mas é outro problema, é outra história. Mas pelo menos a antena vai passar a ser invisível, não é mais uma antena de 40 metros. Tá? E esse é um conceito que muita gente monta antena de recepção e não funciona. Não está legal. Porque ela está trabalhando junto, e eu acredito que isso foi o que aconteceu com o Waller Flag lá em Curitiba. O sinal, a antena de recepção não está funcionando, mas bateu numa IAG próxima, que ressonou, às vezes nem a IAG, bateu o conjunto IAG, torre, mastro, gôndola da antena com outra antena em cima, ressonou e o sinal bate numa e acopla na outra. Então, essa é a solução, bota relé, só tem que ser um relé com isolação de tensão alta ali, porque ele é o ponto de... Não, desculpa, aqui é maior corrente, só tem que ser de corrente alta. É até mais fácil. E é isso aí. Espero que ajude alguém principalmente que... É uma antena de recepção e aquilo ali ainda está em teste, né? Não, são 2 loops. São 2 loops em fase. Oi? O quê? Que é gambiarra, não? Pera aí. Não é segredo, não. Aquilo ali foi uma ideia, aquelas ideias que a gente tem de manhã, sabe? E eu resolvi montar para ver se ia funcionar. Aparentemente funcionou, mas eu estou com um problema que ela está interagindo em 80 metros. Eu pedi para o Diego P1KTZ transmitir um sinal em 80, eu botei ela para gerar, fiz o plot, e ele está com uma deformação, mas tá legal, algum troço que eu achei legal, que ele está com um nulo bem definido. Tem um certo ponto que o sinal que está vindo dali morre completamente. Esse nulo deve ter uns 30, 40 dB. Então, só que eu tenho que matar o que está ressonando ali próximo e descobrir o que é. Eu estava achando que eram os radiais dessa antena de 80, mas parece que não são, que eu soltei eles e continuo do mesmo jeito. Para ver o que é, e depois dizer se o troço funciona ou não. Aparentemente funciona, mas depois eu monto o negócio, não, mas... Não. Primeiro eu tenho que descobrir uma maneira eficaz e simples de ver se a torre está ressonando ou não na frequência de interesse. Que não é um troço muito trivial, dá muito trabalho. Ô Felipe, no ON4 TFN, que eu vi no seu há muito tempo, quando eu fiz a CUCA de 40 lá em casa, você conheceu? No ON4 TFN tinha uma CUCA para 80 montada num quadro de 40. Então,
do lateral dela, em vez dela seguir reto, ela entrava, subia, descia, fazia tipo uma dipolo dobrada por dentro da... Na época, quem me ajudou a montar a cúpula foi o Enite. O Enite ajudou a montar a cúpula e nós montamos essa antena para 80 anos. Ela funcionou, só que a estrutura que eu tinha para os quadros que veio para a tela era muito fina para suportar aquele peso de fio. Então, ela começou a... Desculpa, dá só uma resumida para o pessoal ver que o pessoal lá de trás não viu. Eu montei uma cúpula de quadros para 40 metros. E na época, o ON Portugal, eu tenho um livro lá, tem lá um projeto para transformar uma cúpula de 40 em 80, com 2 elementos. Mesmo 2 elementos que tem de 40. Então, ela tem, é como se fizesse dentro do quadro um dipolo dobrado ligado nas pontas, nas duas laterais. Tá? Então, o vertical dobra, vira nas duas laterais. E alimentado com uma de 40. E eu coloquei, funcionou muito bem em 80, deu pelo menos 5 minutos aí. Tá? Só que o peso da fiação que estava ali, eu tinha 80, 40, 20, 15, 10, num quadro de 11 metros de braço. Né? Então aquilo fechou que nem guarda-chuva. E não tinha como manter aquilo estável com o vento. Aí os fios começavam a quebrar, porque ela fecha e abre, a fadiga do fio ele quebra. Então não deu uma problemática. Aí eu tive que descer de 80 metros, mas funcionou. Aí eu falei, bom, eu vou fazer isso numa cúbica deitada no meu terreno. Eu tenho 20 por 60, então eu fiz um quadro, eu fiz um quadro com 80 metros e alimentado. Estava vertical ou horizontal? Horizontal. Vertical. Ah, vertical. Então eu fiz um quadro vertical, só que pela posição do meu terreno ele só dava propaganda, só dava o lóbulo leste-oeste. Então, era ou África ou Pacífico, que em 80 você pode tirar da chuva que não vai dar. Mas funciona, é que eu tinha lá até pouco tempo, antes de cair o conjunto da minha cúpula e aquele troço todo. Isso aí é botar carga capacitiva para encurtar a antena. É. Só um segundo, eu fazia isso na Delta Loop para chavear ela de fonia para CW. Ela estava cortada para fonia, que é mais curta, e quando eu queria operar em CW, eu tinha um fiozinho soldado e um sindal. Eu ia botar um relé, nunca botei. Aí eu ia lá, botava um sindal, aí vinha mais 1,5 metro de fio por aí, e pum, ia para CW. Eu pensei em fazer uma Delta Loop de 2 elementos com o refletor, que tinha que ser um pouco menor por causa do aclive do terreno, declive, com carga capacitiva. Só que eu comecei a modelar no Isenec, rodei, não cheguei a nenhuma conclusão aqui que ficaria bom. Não, a minha era... Saí de folia para CW, eu tinha aqui no meio, tinha um ator, com carretilha em cima e embaixo. Então, para sair de folia para CW, eu puxava a carretilha e ela fazia assim. Ah, deformava ela. Pô, isso nunca eu podia fazer, mexer na carretilha, eu via na mão. Não dá mais. O Bernardino aqui está perguntando, YBJC está perguntando se já tem algum trabalho para saber sobre as propriedades da fibra de carbono, se interage ou não. Eu já ouvi dizer que sim, já ouvi dizer que não. Não sei. Acho que é 2 ali, né? Ele fez uma cúbica com fibra de carbono, toda ela, de 40 metros, 40, 20, 15 e 10, e
Tem interação, né? Mas tem que ver se não era fibra de carbono mesmo ou se era daquela chinesa que é fibra de vidro, que falam que é de carbono, né? É, fibra eu sei que não interage. Uma fibra de carbono Eu sei que não. De carbono. De alta tensão, né? Mas carbonizou, estragou, mas... bem, acabou o tempo aí. E eu espero que o pessoal assim, tá, pô, vai, não vai, monta antena, não monta, porque pelo menos vem essa inércia, faz a gambiarra. E uma ressalva aqui é, quando for botar uma vertical, toma cuidado para não se matar, que de vez em quando alguém esquece, encosta na rede de média tensão e vai um radioamador, vira notícia na feirinha digital. É isso aí.